Fala família, tudo bem? Tudo bem? E aí, gente, hoje a gente veio contar um pouco sobre o nosso testemunho dentro da igreja, Como casal. como um casal, dentro do nosso relacionamento e como Cristo nos modificou. Hoje a gente vai contar um pouco sobre como tudo começou, né? Eu e Vitória, a gente começou a namorar, a gente trabalhava junto e a gente começou a namorar e eu tive uma tendência muito forte na minha vida, eu tava passando por uma coisa muito forte na minha vida, que foi a fase de, caraca, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ser perfeito, porque eu sempre tive essa dificuldade de receber afeto, muita dificuldade, desde pequeno, porque teve muita coisa complicada dentro da minha família, teve muita coisa complicada comigo mesmo também, com as pessoas e por aí vai. E quando a gente se conheceu, eu recebi esse afeto e foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa perfeita mesmo, uma coisa de Deus. Foi realmente um sinal de Deus, realmente um sinal de Deus, porque eu não sabia que rumo eu estava tendo na minha vida. E o nosso relacionamento, o que acabou acontecendo? A gente acabou iniciando um relacionamento não cristão e as coisas eram fixas, eram boas, o relacionamento era bom, mas os nossos princípios não eram cristãos e a gente não tinha esse amor fiel a Cristo. A gente não tinha esse amor fiel a Cristo. Mas o que acontece? A gente teve algumas brigas e algumas brigas que a gente acabou se desentendendo muito feio e a gente acabou indo um pro outro lado, o outro pro outro. E eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês, que isso durou simplesmente um dia. Isso durou um dia. Durou simplesmente um dia. E essa separação, né? Essa separação foi muito complicada e eu acabei percebendo, pô, eu tomei uma decisão muito precipitada. Eu tomei uma decisão muito precipitada. E quando nós dois estávamos juntos, a gente acabou tomando essa decisão, pô, vamos tomar um rumo diferente dentro do nosso relacionamento. E, cara, modificou totalmente, completamente o nosso relacionamento. Deus modificou a gente. Em 2 semanas a gente estava frequentando célula, estava se amando mais, amando principalmente a Cristo. Colocando Cristo no centro, né? Isso no centro. E, cara, Cristo modificou a gente completamente. E o amor de Cristo é infinito. O amor de Cristo é infinito, completamente infinito. E... Pode falar, amor. E uma coisa, ele comentou, né, que dessa dificuldade na vida dele em receber afeto e tudo mais. Eu tive algumas experiências, não nesse sentido de dificuldade de receber afeto, mas eu tive outros relacionamentos anteriores que não tinham realmente princípios cristãos, não tinham, e eu também, por eu ter me desviado da igreja, de Jesus por muito tempo na adolescência, né? Que é aquilo que a gente acaba tomando escolhas erradas, que a gente não tem nem noção das consequências, né? E quando a gente não vê mais nem saída, né? A gente já está afundado nas consequências das nossas escolhas erradas, né? E nele, no Vitor, eu encontrei o que eu não encontrei nos outros relacionamentos, o que no mundo a gente não encontra, que é o amor sacrificial. Na Bíblia diz que o papel do homem num relacionamento é amar a sua mulher como Cristo nos ama, que é um amor sacrificial, ou seja, é um amor em que a pessoa está disposta a dar a vida pela esposa, pela namorada, enfim. E no Vitor eu encontrei isso. Ele sempre teve esse temor de Deus, por mais que nós temos nossas épocas que estamos afastados, né? Mas ele sempre teve
Isso, e quando decidimos voltar para Cristo, decidimos que tinha um vazio no nosso relacionamento que só Cristo poderia preencher, tudo mudou e a gente tem sido cada vez mais inundado por esse amor. E hoje eu vejo esse amor sacrificial no nosso relacionamento. Gente, uma coisa que eu não falei, tá? Uma coisa que eu acabei esquecendo é que o meu relacionamento com a Vitória, quando a gente decidiu mudar, eu comecei a perceber as coisas de uma forma diferente, como o Cristo foi me mostrando, as formas diferentes de agir. E isso também modificou a Vitória, e eu enxerguei completamente a feminilidade bíblica dela. E eu encontrei completamente, desde o início do nosso namoro eu já sentia isso, né? Mas eu encontrei completamente depois, completamente, tipo, bateu assim na minha cabeça, pá, assim. E Cristo mudou a gente. Cristo mudou a gente e continua mudando todos os dias. Porque a misericórdia de Cristo é infinita. A misericórdia de Cristo é infinita, o amor de Cristo é infinito. Deus, ele mandou o seu único filho, não o único filho, né? Mas unigênito, seu filho unigênito aqui para a Terra. E o nosso mundo o crucificou. E ele morreu pelos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado. E ele te convida, ele bate a porta. Isso. E você decide se você vai recebê-lo ou não. A melhor escolha que a gente tomou na nossa vida foi receber Cristo como nosso Salvador. Isso aí. Uma das coisas que muita gente acaba falando é que a nossa natureza é pecaminosa, gente. Nossa natureza é pecaminosa. Você pode se sentir indigno, pode se sentir hipócrita sobre, caraca, eu não mereço esse amor, eu não mereço esse amor sacrificial que Cristo fez por mim, por todos nós. Mas deixa eu falar uma coisa. Todos nós somos hipócritas. Todos. Todos somos indignos. Nós nunca vamos ser dignos. Mas uma coisa é que o amor dele é infinito. E Cristo mostrou isso para nós. E a gente falou no vídeo passado, né, que o porquê a gente criou o canal. Porque a gente criou o canal, a gente criou para se aproximar, para as pessoas se aproximarem com o Evangelho, para as pessoas se aproximarem, porque uma das coisas que tem acontecido ultimamente na nossa geração é que o amor está esfriando. Isso é uma verdade bíblica, gente. O amor de muitos se esfriará. Isso. Em Apocalipse, lá no final. Então, gente, uma coisa que eu tenho que falar é que o mundo já me mostrou isso e eu também já me senti assim. É que todo mundo é brabo, todo mundo é o top do top, até o dia que você não vai ter nada. Até o dia que vai chegar o juízo final, até o dia que os bodes vão ser, as ovelhas vão ser separadas da direita para a esquerda. E muitas coisas podem dizer o contrário para você, sua carne, o ser maligno pode dizer para você não aceitar, mas é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E foi a melhor decisão de nós dois de tomar na nossa vida. Eu amo muito a Vitória e amo principalmente a Deus. Pode falar, amor. Acabou? Acho que é isso, calma.